Fran, você é psicóloga formada e parece que o elemento, a situação que te convenceu, que te motivou a fazer a psicologia foi um tanto traumático. Você consegue falar disso pra gente? Sim, sim. Então, quando a gente era criança, num dia de Páscoa, nós estávamos voltando da chácara dos meus pais e era o tempo que a gente podia andar em cima de carro aberto, né? Então, sem a consciência que a gente tem hoje sobre, né? Era uma coisa natural, né? Natural. E meu padrinho tinha comprado uma Pampa, né? E a Pampa era o auge, Aquela né? festa. Aquela coisa. Aham. E aí a gente estava voltando da chácara, eu, minha irmã e minha prima, tinha um freezer em cima da Pampa, né? No trevo ali que vai pro Verê. E aí ele olhou para um lado, o carro estava longe, olhou para o outro e foi, né? Nesse tempo de ir, houve uma batida, então foi bem significativo. E aquele, assim, não teve falecimento, gerou alguns traumas, né? Questões fisiológicas e tal. Mas o emocional foi maior, Ficou né? bem marcado. Minha irmã acabou ganhando peso em decorrência do acidente. Eu tive uma doença chamada púrpura trombocitopênica idiopática, Nossa. em decorrência do acidente, que é a falta de plaquetas no sangue, né? E ela tem ela é causa desconhecida, mas é causa emocional. Então, diante da obesidade da minha irmã, do vitiligo da minha irmã, da minha doença, a minha mãe acabou levando a minha irmã para uma psicóloga. E eu queria lembrar o nome da psicóloga, gente, ela mora em Beltrão. Me deu um branco. Depois eu das lembro. antigas. Bom, se tu lembrar do decorrer. Enfim, isso. E eu sou muito grata, porque ela fez um trabalho muito significativo com a minha irmã, e isso gerou, assim, uma paz na nossa casa. E eu entendi a importância que a psicologia tinha na vida das pessoas, né? Do bem-estar das pessoas. A gente não conseguia chegar ao final do dia com as janelas fechadas, por exemplo. Minha irmã tinha uma sensação, ela precisava abrir as janelas, ela precisava estar fora. Então, ela associou, né, ao trauma, enfim. E isso fez, né, mudou a nossa vida. A partir do momento que a gente conheceu a psicologia, a partir disso, eu sempre entendi que era a Que minha idade área. tu tinha ali, Fran? 12, 13. 12, 13. Tá. Bom, e aí, se aproximando na época de vestibular, essa foi a Nem decisão. Nem pensou muito. Na verdade, eu fiz turismo. Passei em turismo também. Que eu combinaria muito bem com a área. Não Tranquilamente. Não teria nenhuma dificuldade. Não, nada. Passei em turismo na UniOeste, mas eu optei pela UFSC em Florianópolis, né? Psico, que era a minha primeira opção, e foi uma vivência muito interessante. Sim. E tem uma outra curiosidade da época em que tu... Vocês estão sabendo tudo da vida, né? Os arquivos da polícia aqui. né? Os arquivos do Nós CSI. nós temos acessos a... É o CSI, é o Cuca com Salame Information. Eu tô sabendo. Acabei de inventar, mas ficou boa, Ficou né? bom, né? Eu achei muito Fechou? bom. Não, o mineiro Informa aqui é os muito... próximos convidados, tomem cuidado, o porque CSI. o negócio aqui não é fácil. A gente investiga a fundo o negócio. Mas foi na mesma época em que tu concorreu a Miss, né? Ali, vestibular, Miss, foi tudo meio próximo. É que, assim, na né? verdade, eu passei no vestibular início do ano, de 2000, mas eu entraria no segundo semestre. Então, minhas aulas começariam em agosto. Aí eu fiquei aqueles 6 meses... De férias. Varde. De Varde, como De Varde, fala. A gente fala de Varde. Enfim, eu não tinha, né? Minha mãe tava abrindo a loja naquele período também, então assim, mas eu tava, em princípio, não tinha grandes desafios, né? Sim. E aí eu fui convidada pelo Arilson Sabadin, até que fazia parte, naquele período, com a Rosane Scheuer, Beni Scheuer, né? Que mora em Ampere. E a Rosane era minha professora de etiqueta social no São Francisco, gente. E o Arilson trabalhava com a minha mãe na Secretaria de Estado. Sim, Então, eles me convidaram. No primeiro momento, meu pai foi resistente, né? Porque ainda tinha muito aquela crença de, nossa, ser Miss, como é que vai ser isso, né? De que poderia haver maldade, né? Por trás. Aí foi conversado. Eu falei, vou tentar, né? Eu não tenho nada pra perder. Aí eu me dediquei. Porque eu nunca sonhei em ser Miss. Eu não tenho. Quem me conhece sabe que eu não tenho, assim, essa... e acompanho o concurso. Eu não sou uma pessoa super cuidada, não... Sabe? Então, eu cuido, eu tenho uma... Assim, eu cuido da minha estética, mas o básico. Não tenho aquele, né?
E aí fui, mas naquele período eu me dediquei. E aí foi interessante, né? Surtiu o resultado. Tu gostou do resultado. Foi bacana, né? Eu pelo menos não passei vergonha no palco. Já é Ótimo, sim, já é bastante positivo. Derrubei a taça. Ah, o troféu, tá. Acho que isso tem nos áudios. Tava com o vestido justo. E quando eu vi, eu derrubei. Eu não sabia se eu ajuntava ou não ajuntava aquele troféu. Nossa. Ajuntei, mas deu tudo certo. Tudo Não rasguei certo. vestido, tá tudo certo. E é um momento de muita exposição, né? Semis acho que é algo que atrai muitos olhares, Mas né? eu não tinha essa... É. Na verdade, eu não tinha essa consciência, eu acho. Assim, né? Não Uhum. era, talvez, hoje, não iria. Com a consciência que eu tenho hoje, jamais, né? Mas naquele período, assim, tava tudo bem, era um desafio, era talvez uma porta, né, que poderia se abrir pra mim realmente, Sim. né? Muita coisa aconteceu nesse Miss, né? Mas muita porta também abriu, né? Pois é.